Boa noite. Domingo, começando aí mais uma semana. Quero cumprimentar todos que aqui estão. Cumprimento você que está em casa também, nos assistindo pela internet. Que todos nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo nessa noite. Nessa noite eu queria refletir com você sobre um rei muito especial da Bíblia. A Bíblia fala sobre vários reis, e quando você faz ali o ano bíblico, né, a gente lê a história de bons reis, maus reis, e aí você vê um rei que fez o que era reto diante do Senhor, aí vem uns três e faz o que era mal diante do Senhor, aí vem um e ressuscita ali Deus no meio do povo, e é uma bagunça, altos e baixos desses reis. Mas tem um rei em especial que desde criança me admirava muito as histórias desse rei e o que a Bíblia narra sobre esse rei, que é o rei Josias. O rei Josias é muito especial. Eu queria nessa noite, junto com você, entender e recapitular um pouquinho da história desse rei, o rei Josias, e que lições esse rei tem a nos ensinar nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Eu aconselho você a ler esses capítulos em casa. O capítulo 22 e o capítulo 23 falam a história desse rei. E tem o seu paralelo lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Os dois textos contam mais ou menos a mesma história. Então você junta os dois, você consegue completar um pouquinho. E a gente vai ler alguns textos, tanto de 2 Reis quanto de 2 Crônicas, para entender melhor a história desse homem. 2 Reis, capítulo 22. Ok. Versículo 1 eu leio o seguinte. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele já começa dando um resuminho de quem ele era e falando um pouco sobre o que ele fez ao longo da sua vida. No capítulo anterior, a gente vê que, e Crônicas completa isso também, que ele foi filho de um rei que não foi um bom rei. Eles estavam naquelas fases dos maus reis, e o pai dele, embora sendo da linhagem de Davi, não foi um rei bom. E os próprios moradores, os próprios componentes ali da família real e o braço direito do rei, eles fizeram um complô para assassinar o pai de Josias. E eles fizeram isso, eles conseguiram, ele foi morto. E depois de ser morto, esses homens começaram a se intitular ali os novos reis e tal. E a Bíblia diz que o povo matou esses homens, não aceitou essa rebelião, matou esses homens, e a única pessoa que sobrou ali da família real para ser rei era o Josias. Só que o Josias, ele tinha 8 anos, imagina, 8 anos já ser colocado sobre a posição de rei. Não só rei, mas rei num momento muito difícil da história do povo de Judá. Eles estavam longe dos caminhos do Senhor. Eles tinham inimigos em volta deles muito forte, eles estavam desprotegidos, estavam, sem confiança de Deus e sem confiança em Deus. E aí entra um menino, 8 anos de idade, e é colocado como rei. Eu fico pensando, imagina a gente no Brasil, estamos numa situação complexa, mas imagina se o nosso presidente fosse nomeado ali um garotinho de 8 anos de idade. Pode até falar, não, ia estar melhor do que está, né? A gente pode falar isso. Mas o fato é que, com certeza, assusta. E eles ficaram assustados. Como assim, um garoto de 8 anos de idade, agora rei? Claro que ele era bem assessorado, mas era um bom menino, era um bom garoto. 8 anos de idade. Aqui já fica a primeira lição. Eu tinha, quando era pequeno, uma coleção, As Belas Histórias da Bíblia. Eu lembro como hoje, a figura de Josias, a história de Josias, gostava muito. E Josias novinho, pequenininho, já sentado no trono. Eu fico imaginando aquele trono grande, ele balançando o pé, com um Max Steel na mão, um carrinho de controle remoto, não tinha naquela época. Mas Deus usou esse menino. 8 anos de idade.
Na verdade, primeiro foi o chamado que ele teve. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, não, 15 anos, 16 anos, eu não tenho um chamado, eu não sei o que Deus quer de mim, não, eu sou despreparado, quem sou eu? E aí eu vejo Deus com um menino de 8 anos, escolhendo para uma missão. A gente tem que parar de dar desculpa, sabe? Muitas vezes a gente dá desculpa para não aceitar os propósitos de Deus para nós. E queridos, nenhuma desculpa é suficiente para você escapar da missão que Deus tem para você. Às vezes a gente se esconde atrás de problemas, de dificuldades, mas quando Deus chama, Ele vai te capacitar para fazer a obra que precisa ser feita. Na verdade, Deus não precisa de homens e mulheres com as melhores capacidades, Ele precisa de homens e mulheres abertos, com coração sincero, para que Ele possa entrar e usar você. E eu quero perguntar, será que tem alguém aqui nessa noite que se sente com 8 anos de idade diante do chamado que Deus fez para você? Será que você sente no seu coração Deus chamando, te cutucando, te incomodando para fazer algo que você se sente incapaz? Pode ser um desafio, pode ser um chamado para fazer algo na igreja. Você pode até dizer, não pastor, eu não sinto nada, eu não procurei nada, também não está procurando. E a história de Josias nos confronta com isso. Um menino de 8 anos sendo usado por Deus. E você? Será que você tem sido usado por Deus também? Será que você tem se permitido ser um instrumento nas mãos de Deus? 8 anos de idade. Eu falei sobre Josias hoje com os aventureiros. Fui na reunião dos aventureiros, contei essa história para eles. E fiquei impressionado. Vários meninos de 8 anos de idade ali. E eu olhei para o rostinho de uma criança de 8 anos. E eu fiquei pensando, nossa, imagina, ele rei. E ele sendo usado por Deus. Nessa última viagem que fizemos há 3 semanas atrás, eu, pastor Paulo, pastor Adriano, a gente foi conhecer várias igrejas, em outros países, inclusive. E algo que eu notei em uma das igrejas que a gente foi passado um vídeo de uma menininha de, se eu não me engano, 7, 8 anos. E nesse vídeo estava contando que eles estavam querendo chamar, era um culto de adolescentes, chamar os adolescentes para trabalhar. E muitos deles dão desculpa também. E eles contaram a história dessa menina. Eu já havia ouvido a história de outra menina semelhante, mas essa eu vi ali, o vídeo, eu estava na igreja dela. E ela começou a história dela é a seguinte, ela começou a ver que tinham pessoas na rua, moradores de rua, pessoas com dificuldade de alimentação, as pessoas não davam dinheiro. E ela começou a juntar com a mãe, falar, mãe, vamos montar alguns kits de alimentação para levar para essas crianças, para esses homens. Quando vierem pedir dinheiro, a gente dá o kit. E a mãe gostou da ideia. E eles começaram a juntar kits, fazer kitzinhos em casa, uma sacolinha, uma comida, um sanduíche, um folheto, uma água. E sempre que vinha alguém, algum morador de rua, alguém pedir dinheiro, falaram, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem isso aqui. E essa ideia começou a pegar, e várias mães começaram a fazer isso com as filhas. E essa história ela é paralela com uma outra história de uma menina americana também, que começou a fazer o mesmo. E, inclusive, os moradores da cidade, vendo o exemplo dessa menina, falaram, olha, faça os pacotinhos para a gente também. A gente não tem tempo para fazer, faz e vende para mim. E o mercado da cidade pediu que ela fizesse, e ela criou uma ONG que faz pacotinhos com alimentos para servir pessoas que não conseguem, não têm acesso à comida, e são vendidos nos principais mercados daquela cidade. E esse projeto se espalhou por dezenas de cidades dos Estados Unidos e do mundo inteiro. E essa menininha de 7, 8 anos é a diretora dessa ONG. E às vezes, eu vejo eu e você dando tantas desculpas para não aceitar o chamado de Deus. 8 anos. 8 anos. Mas vamos continuar na história. Depois, a Bíblia narra um segundo acontecimento, uma segunda fase da vida de Josias. Josias foi crescendo, e essa segunda fase ela está citada lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Deixa marcadinho aí em 2 Reis, a gente vai voltar, mas esse detalhe em Crônicas ele é citado com um pouquinho mais de clareza. 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 3. 2 Crônicas 34, verso 3. Vimos que Josias começou a reinar com 8 anos. E aqui dá um segundo detalhe, olha só. 2 Crônicas 34, 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai.
e no 12º ano começou a purificar Judá, e aí continua dando esses outros exemplos. 8º ano. Se ele começou a reinar com 8 anos, mais ou menos aos 16 anos, a Bíblia diz que Josias começou a buscar o Deus do seu pai Davi. 16 anos. Aqui mostra um pouquinho a dinâmica. Nós recebemos um chamado de Deus, e na sequência desse chamado, vem a necessidade de preparação. Nós precisamos nos preparar. Josias, ele recebeu a missão de unir o povo, de levar o povo aos pés de Cristo, aos pés de Deus, e ele se preparou, ele buscou a Deus para cumprir essa missão. Às vezes a gente corre o perigo também de sermos chamados, aceitar o chamado, não, Deus quer isso de mim, não me sinto capaz, mas tá bom, vou fazer, e ir colocar em prática sem a ajuda do Deus que nos chamou. O primeiro passo que nós devemos dar para responder e para obedecer a Deus é a obediência. A obediência buscando a Deus. Josias aceitou o chamado, mas ele buscou o Deus que fez o chamado. Será que você tem buscado a Deus? Você tem aberto seu coração e quando você vê um chamado de Deus, você vai a Ele, pede capacidade, pede sabedoria. Aqui eu vejo um paralelo com a história de Salomão. Salomão que foi colocado também muito moço, muito jovem, não tanto quanto Josias, mas que diante de um pedido, podendo fazer qualquer pedido, ele pediu por sabedoria para poder guiar o povo. 16 anos, um adolescente, se colocou nas mãos de Deus e começou a buscar a Deus para poder cumprir a missão que Deus tinha colocado e tinha dado para ele. Os grandes homens da Bíblia, eles tiveram um grande período de preparo. Se você olhar o próprio Jesus, se preparou 30 anos para um ministério de quanto tempo? 3 anos e meio. A gente vê Moisés, um grande homem, fez grandes coisas, mas praticamente 80 anos de preparo. 40 ali no Egito, mais 40 no deserto, e sendo um instrumento de Deus. E você pode citar vários homens, Daniel e tantos personagens que Deus usou, mas que antes ele preparou. A gente precisa se entregar a Deus e precisa se permitir ser preparado para que a gente também seja usado. Josias aceitou o chamado e Josias se preparou buscando a Deus e se relacionando com Deus para receber o poder dele para cumprir a altura do chamado que foi feito. Ok, vamos voltar em 2 Reis, lá no capítulo 22, e aí a gente vai ver um terceiro momento. Aqui em Crônicas, a gente lê um pouquinho que falou que no 12º ano, ou seja, 12 anos de reinado, mais ou menos, quando ele tinha 20 anos, e lá em Reis narra isso também, ele começou a fazer uma reforma no meio do povo. Aqui a gente pode ver que, na verdade, se você puder voltar lá em Crônicas, isso está mais detalhado, Crônicas 34, deixa marcado os dois. Em Crônicas capítulo 34, no finalzinho do verso 3 e no verso 4, diz assim, olha, Crônicas 34, na sequência do verso que a gente estava lendo. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e fundição. Verso 4. Na presença dele, derribaram os altares do Balaim, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima dele, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a Judá e Jerusalém. Os mesmos fez na cidade de Manassés, na cidade de Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados no meio das ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de esculturas até reduzi-los a pó. E tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Gente, ele começou uma reforma no povo, assim, uma reforma drástica, um tratamento de choque. Reuniu o exército e saiu pelo reino por todos os lugares que tinham altares, tinham templos, onde tinha algo oferecido aos deuses falsos, resquícios dos reis anteriores, do paganismo, e ainda haviam muitos sacerdotes desses deuses. Ele foi e começou a destruir tudo. E destruiu tanto que até os próprios túmulos desses sacerdotes pagãos que estavam, alguns deles serviam como lugares de adoração, ele falou, não, nem túmulo vai ficar. Foi retirado os ossos desses sacerdotes maus que não serviam a Deus, colocado no próprio altar deles, queimou os ossos, derrubou os altares, e diz aqui, não ficou pedra sobre pedra. Ele fez uma reforma, sabe? E quando a gente aceita o chamado de Deus, isso é necessário na nossa vida, a gente precisa passar pela reforma.
Com o pecado não se brinca. Se você quiser ser usado por Deus, você precisa eliminar o mal da tua vida. Você precisa, sabe, e não é conversar, é tirar, arrancar. E ele fez um tratamento de choque no povo, saiu de cidade em cidade. E não mandou um servo, falou, olha, vai lá, faz isso. Não, ele foi junto. A Bíblia diz, na presença dele, ele vendo, não, vamos purificar. Olha a decisão, olha o pensamento, o raciocínio desse garoto. Começou essa reforma, 20 anos de idade. 20 anos de idade. Mas já havia aceitado o chamado, já havia se preparado. E agora estava colocando tudo isso em prática. Aí vem uma outra fase. Lá em Reis diz que quando ele tinha 26 anos de idade, e Crônicas mostra também, ele começou a reparar o rei. Volta lá em 2 Reis, capítulo 22, que a gente começou a ler. Esse meinho, Crônicas conta, mas agora já volta aqui para o templo. 2 Reis 22, verso 3 diz assim. 2 Reis 22, 3. No 18º ano do seu reinado, ou seja, começou com 8, quando ele tinha 26 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asaías, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Dá uma paradinha, deixa eu explicar esse contexto. Fazendo parte dessas reformas, uma das reformas grandes que ele fez, foi restaurar o templo do Senhor. O templo de Israel, o templo de Deus, estava jogado às traças. Lá em Crônicas diz que o templo estava abandonado, estava tudo jogado às ruínas. Diz que haviam, dentro do templo de Deus, ídolos pagãos, haviam altares a ídolos pagãos, haviam prostitutas dentro do templo de Deus, que se reuniam dentro do templo, fizeram ali altares e mini-templos a deuses pagãos, e elas se prostituíam dentro do templo de Deus. Olha a bagunça que estava. E Josias chegou com o pé na porta, tirou tudo aquilo ali e falou, olha, não vamos só tirar o mal, a gente vai reconstruir o templo, vamos reformar o templo. E fez uma grande arrecadação com o povo. E começou a arrecadar dinheiro. E com esse dinheiro ele começou a construir, a reformar o templo. Como que um símbolo concreto da reforma espiritual que o povo estava passando. E aí na continuação do capítulo a gente vê um fato interessante. Os engenheiros, o pessoal diz que alguns músicos. Aqui conta até a descrição de quem ficou responsável de cada parte da reforma. E um homem, quando estava reformando o templo, limpando o quartinho da bagunça tal, ele encontrou um livro empoeirado. E aí ele começou, olhou esse livro empoeirado, e é dito aqui no capítulo 34 de Crônicas, e lá em Reis também, que era o livro da lei. Ele encontrou empoeirado, guardado, escondido o livro da lei. Esse livro da lei, alguns dizem que era apenas o livro de Deuteronômios, mas a maioria dos teólogos acredita ser todos os livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os principais livros. E eles encontraram aquele livro, e olha só, gente, o povo de Deus estava tão longe de Deus que nem tinha contato com o livro da lei de Deus. E ele encontrou aquele negócio na casa de Deus, aquele livro, e a Bíblia diz que ele começou a ler na presença das pessoas ali, e viu, nossa, é a lei de Deus. Começou a ler e ficou impressionado. Gente, olha o que eu achei a lei de Deus. Aqui, só fazendo um parênteses, geralmente, quando a gente se abandona dos caminhos de Deus, uma das primeiras coisas que acontece é a gente se esquecer da lei de Deus. Isso aqui é fato. A gente começa a se afastar, e à medida que a gente não está mais em contato com Deus, a gente começa a se esquecer do que Deus pede que a gente faça, a gente começa a deixar de viver como Deus quer que a gente viva, e aí a palavra de Deus, a lei de Deus, os requisitos de Deus, e na verdade nem requisitos, os conselhos de Deus para a gente ter uma vida melhor, uma vida feliz, são deixados de lado. Infelizmente, em muitas casas no nosso país, na nossa cidade, e às vezes até da nossa igreja, talvez as Bíblias, a palavra de Deus esteja também escondidinha, empoeirada. E esse escondido, empoeirado, não é só, pastor, não, mas eu pego minha Bíblia, eu trago para a igreja, tá, mas há quanto tempo você não lê? E não é só ler, não é só pegar um versinho, mas quanto tempo você não estuda, quanto tempo você não para e fala, Deus, reflete na lei que Deus deu, ora com o coração aberto, estuda a palavra de Deus. Para haver reavivamento, precisa ter contato com a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que nesse momento que ele encontrou o livro da lei lá em 2 Reis, que a gente leu agora no verso 8, diz assim,
o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha, o sumo sacerdote não tinha contato com o livro da lei. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Está lá no verso 8 do capítulo 22. Depois disso, eles contaram o dinheiro e tal, e ele foi à presença do rei. Chegou na presença do rei e falou: rei, nós encontramos o livro da lei. Nós encontramos lá escondido no templo. E o rei Josias começou a estudar, a ler o livro. E viu como eles estavam distantes dos propósitos do Senhor. E viu que junto na lei, se você ler Gênesis, Deuteronômio, em especial Levítico, tem várias bênçãos e maldições. Sempre que Deus faz uma aliança, e aqui é a teologia da aliança, Deus ele faz um acordo com o povo, ele faz um combinado, um tratado, e ele diz: olha, se você fizer isso, eu farei isso. E ele faz os mandamentos, ele faz as alianças, como se fossem as cláusulas do contrato que Deus fez com o seu povo, e que ele faz conosco também. E sempre no final dessas cláusulas tem as consequências. Olha, se você obedecer, vai acontecer isso. Se você desobedecer, isso. E aí Josias, a Bíblia diz que ele ficou impressionado ao ver o livro da lei e ao perceber as maldições que viriam, ao ver como o povo havia se afastado do caminho do Senhor, como as coisas haviam se distanciado de Deus e o juízo, as consequências ruins que eles poderiam ter de acordo com aquilo. A Bíblia diz, e aqui no 2 Reis 22, verso 11, e eu quero ler com você, diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 26 anos. Humildade. Estando em contato com a palavra de Deus. Ao invés de falar: não, eu sou rei, eu mando aqui, não, isso aí já passou, já comecei a fazer, ele em humildade, ele rasga as suas vestes, reconhecendo e dizendo: olha, a gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. Precisamos retornar aos caminhos do Senhor. E ele não só pensa isso. Aqui diz que ele chamou todo o povo. E no verso 14 diz que o sacerdote Ilquias começou a chamar as pessoas. E quando ele reuniu todas as pessoas, homens, mulheres, ele falou a eles e leu o livro na presença deles. A Bíblia diz que Josias não só teve uma transformação pessoal, mas ele quis levar essa transformação para o povo. Ele reuniu o povo, leu o livro da lei, e a Bíblia diz que ele renovou a sua aliança diante do Senhor. Ele procurou um profeta também, aqui diz que ele procurou a profetisa Hulda, perguntou para ela o que eles deveriam fazer, ela falou que o juízo viria, mas que Deus abençoaria o rei. E no verso 23 ele renova a aliança com o Senhor. Capítulo 23, verso 1 diz assim: então deu ordem ao rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntaram a ele. Verso 2, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, profetas, sacerdotes e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Verso 3, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Gente, olha a bênção que esse rei foi para esse povo. Não ficou sozinho, não quis guardar para ele, chamou o povo, leu e falou: olha, eu como líder de vocês, 26 anos, nós vamos refazer a aliança com Deus. E diz que o povo inteiro aceitou essa renovação da aliança. E ali eles tiveram renovado esse compromisso com Deus. Na sequência diz outras coisas que ele fez: destruição dos postes ídolos, várias coisas que eles fizeram, derrubou o altar que tinha no centro chamado Betel. E aqui eu queria que você pensasse um pouquinho, especialmente nessas 3 fases da vida dele. Chamado 8 anos, preparação aos 16 anos, 20 anos, começar a fazer essa reforma, e 26 anos, o impacto que esse jovem teve na vida daquele país, na vida daquela nação. A gente precisa ser como Josias. Josias, para mim, foi um grande exemplo de líder. Todos nós
fazemos parte de algum meio, a gente faz parte de um grupo de pessoas, alguns são líderes, outros não têm esse dom da liderança, mas todos somos chamados a influenciar pessoas. E essa lição da vida de Josias, para mim, é uma lição que tem que entrar na vida de cada um de nós. Aceitar o chamado de Deus. Não dar desculpa, não ficar adiando, não. Eu aceito o chamado de Deus. Se preparar para esse chamado, se entregar ao Senhor, buscar a Deus. E na sequência, se permitir ser usado por Deus para ser uma bênção. Palavra de Deus, tendo contato com a palavra de Deus, levando a palavra de Deus a outras pessoas, Deus, ele vai poder usar você. Assim como ele usou Josias, que foi uma grande bênção para as pessoas daquela época. Lendo a sequência do livro de Reis, eu vi outro detalhe que me chamou a atenção. Josias, ele foi morto posteriormente, e a Bíblia diz, no final do capítulo 23, que veio um novo rei, Joaquim, 25 anos de idade, diz lá no verso 36, só que diz que, o verso 37, que ele fez o que era mal perante o Senhor. Mas o rei jovem podia ter seguido o exemplo de Josias, fez o que era mal. E aí continua no verso 8 do capítulo 24, veio outro rei, Joaquim, não Joaquim, Joaquim, 18 anos, um jovem também colocado ali no reinado, mas diz novamente que ele fez o que era mal perante o Senhor como fez seu pai. E aí veio outro rei, Zedequias, no verso 18 do capítulo 24, 21 anos de idade, começou a reinar, reinou 11 anos, e verso 19 diz, fez ele o que era mal perante o Senhor. E aí no capítulo 25 já conta da queda de Jerusalém, conta quando eles se tornaram cativos, e aí não tem mais chance, eles vão para o exílio babilônico e ficam lá, porque eles desceram tão fundo que não tinham mais como voltar naquele momento. Ao mesmo tempo que eu vejo Deus usando quem se permite, eu vejo o inimigo usando também aqueles que não se deixam ser usados por Deus. Na sequência, 3 reis. Tinham tudo para ser ótimos reis, continuar o trabalho lindo que Josias começou. Mas eles não quiseram e fizeram o que é mal diante do Senhor. Aqui fica uma reflexão para nós também. Será que se fosse feito um relato da minha e da sua vida, talvez no livro de Reis, de Crônicas, tivesse um adendo, um capítulo a mais falando sobre a sua vida? O que será que falaria? Vitor BJ, não, ele fez o que era reto diante do Senhor, ele abençoou o trabalho dele, fez com que as pessoas do trabalho se convertessem ao Senhor, seus familiares, ele era um ponto de referência, ele destruiu, eliminou qualquer idolatria que podia haver na própria vida dele, ele foi um missionário, foi uma bênção para a igreja, uma bênção para a cidade, ele foi um homem excepcional. Ou será que se tivesse um relato meu aqui, ia ser Vitor BJ, um rei, bom, interessante, mas fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Qual será que seria o resumo da sua vida se ele estivesse aqui no livro de Reis? Josias é um bom exemplo e é um exemplo que nós temos que seguir. Josias, depois da sua morte, a Bíblia relata, na verdade antes da morte, falando sobre a piedade de Josias, e o último verso que eu quero ler com você nessa noite, está lá no capítulo 23, versículo 25. Falando sobre as coisas que Josias fez, no verso 24, diz que Josias aboliu os médiuns e os feiticeiros, ídolos do lar, ídolos de todas as abominações que viviam na terra. E no verso 25 traz um resuminho, e a Bíblia ela cita uma característica dele. Olha como a Bíblia chama esse homem, ela diz assim, antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou um rei igual. Imagina o privilégio. A Bíblia poder dizer, a Bíblia fala, sabe, de mão cheia, com palavras dizendo, olha, nunca antes dele teve um rei igual a ele. E olha que ele foi depois de Davi, foi depois de grandes reis. Nunca houve um rei antes dele, e nunca houve um rei depois dele, um rei como Josias. Será que se Deus falasse sobre você, ele poderia dizer isso também? Olha, nunca teve alguém como o BJ. O mundo não conheceu um homem que fez isso, isso, isso. Será que poderia ser dito de você, nunca a terra conheceu uma pessoa e citar as características, os dons que Deus te deu, tão abençoada e que se permitiu ser usada como cada um de nós que estamos aqui nessa noite? Sabe, o desejo de Deus para nós é que a gente seja como Josias. Que a gente aceite o chamado de Deus, não olhe para nossas dificuldades, para a nossa idade, ou para as desculpas que a gente dá, só aceite o chamado.
Se Ele te amou, Ele vai te capacitar. Aceite o chamado de Deus, se prepare para esse chamado, como Josias fez. Busca o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele vai entrar, Ele vai transformar a sua vida, sabe? Elimine qualquer idolatria, qualquer pecado, qualquer ruído na sua comunicação com Deus. E aí, meu irmão, Deus vai fazer maravilhas no seu meio. Deus vai abençoar muitas pessoas. Eu imagino quantas pessoas foram abençoadas através da fidelidade desse homem, da fidelidade de Josias. Você se unindo a Deus, se permitindo ser usado, buscando a Deus, Deus vai te usar como agente de mudança. Deus vai te usar para restaurar a vida das pessoas. Deus vai te usar para levantar de novo a palavra dele, para fazer as pessoas se voltarem para a Bíblia e serem abençoadas por tudo que tem aqui dentro. E em nome de Jesus, Ele vai usar você, para que você use os seus dons de tal maneira que Deus possa olhar para você e dizer: estão vendo lá em Curitiba, antes dele nunca teve ninguém igual esse homem na terra. Se a gente se permitir ser usado por Deus, a gente também vai ter esse privilégio. Pastor, o que eu faço para isso? Aceite o chamado. Busque a Deus. E por fim, seja uma bênção, onde quer que você estiver. Na sequência da Bíblia, a gente vê a vinda de Jesus. E Josias não teve esse privilégio que nós temos. Josias não tinha um testemunho de Jesus. Ele não conheceu Jesus. Sabia que o Messias viria, mas não teve o privilégio que nós temos de conhecer a palavra dele, de ver os milagres, de ter Jesus como um exemplo do que ser e de como ser esse homem que Deus espera que a gente seja. Mas nós temos Jesus. E se você entregar teu coração para Jesus, pedir para Ele entrar, Ele vai te dar tanto a capacidade para aceitar o chamado, quanto a preparação necessária e a coragem para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Saia do sofá, saia do banco, permita-se ser usado. E que nessa semana Deus te use como uma bênção onde quer que você esteja. A gente vai ter uma música final, e eu queria convidar que viesse aqui à frente, falando um pouco sobre esse Jesus, esse motivo especial da missão que nós temos na nossa vida. Eu queria que nesse momento você, em espírito de oração, se quiser fechar os seus olhos, sentar, orar, conversar com Deus, e falar: Deus, eu aceito o seu chamado, eu aceito aquilo que o Senhor quer para mim, eu aceito os seus sonhos, os seus desejos, me coloco à sua disposição, usa-me assim como o Senhor usou Josias, para que eu seja uma bênção no lugar que eu estou e no lugar que você me colocou. Ouça essa música em espírito de adoração, em espírito de oração também. A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor, precisam da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor,
precisam da ajuda de alguém, sim, de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Amém. Muito obrigado. Convido vocês a colocarem em pé para a gente fazer uma última oração. Pedindo para esse melhor amigo nos transformar, para a gente poder guiar um reavivamento às pessoas que estão à nossa volta. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por esse exemplo especial, exemplo desse garoto, desse adolescente que se permitiu ser usado e isso me mostrou, para mim, Deus, o quanto o Senhor quer me usar e o quanto o Senhor quer usar cada um de nós. Eu sei que muitas vezes a gente coloca desculpas, às vezes a gente fala que não dá, coloca problemas, dificuldade, eu não sou preparado, isso, aquilo. E a gente quer pedir perdão nessa noite, Deus, pelas desculpas que damos. Que elas sejam eliminadas, que nada esteja entre nós e o seu chamado. Nós aceitamos, Deus, e queremos, assim como Josias, buscar mais a Ti, sabe, purificar a nossa vida, reavivar a nossa vida e assim ser usado para reavivar a vida daqueles que estão ao nosso redor também. Nós vivemos, Deus, numa época muito semelhante à de Josias. Vivemos uma depravação moral, nossos líderes, sabe, estão envolvidos em tantas coisas e nós também. E a gente pede que Deus, que usa a gente, Deus, para a gente ser esse agente de mudança em nome de Jesus. Usa-nos como instrumento, que a sua palavra seja restaurada, que a Bíblia, Deus, ela seja, sabe, cada dia colocada mais em prática nas nossas vidas e não fique empoeirada ou guardada nos cantos da nossa alma. Abençoa-nos nessa semana, que sejamos Josias para essa cidade nessa semana, que sejamos Josias para os nossos familiares, para os nossos companheiros de trabalho e que assim como Josias a gente seja usado por Ti para levar pessoas aos seus pés. Muito obrigado por tudo. Abençoe a gente nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.